Professor de Filosofia e Teologia do UniArnal, do Centro Universitário de Belo Horizonte, Luciano Gomes dos Santos, eu e Américo Martins nessa conversa. Luciano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol Nogueira, bom dia, Américo Martins, bom dia a toda a equipe da CNN, a todos os telespectadores, e nesta manhã, nesse domingo, que acompanhando aí a programação. Luciano, o mundo na expectativa agora para esse conclave, para a escolha do próximo Papa. O que os cardeais eleitores levam em consideração nessa escolha? Olha, é uma expectativa, assim, imensa, agora escolher um novo líder, da Igreja Católica, lembrando também que é o líder também do Estado, do Vaticano. Então, é considerado, nós temos certeza aí do respeito a esse legado do Papa Francisco, da capacidade de dialogar, da sua diplomacia, com esses grandes desafios do mundo atual, e também uma consideração, e uma vantagem ao mesmo tempo dos cardeais também que exercem, ou que têm exercido a sua missão, ou mais próximo do Papa Francisco. Mas uma novidade, e essa grande abertura que o Papa Francisco fez, foi de eleger cardeais de países, que estavam mais distantes, vamos dizer assim, do Vaticano. Então nós teremos aí também, eu falo que esse conclave vai ser um grande desafio, ao mesmo tempo dessa linha progressista e dessa linha conservadora. Então ele pode durar poucos dias, mas ele pode durar mais dias. Américo Martins, nosso enviado especial a Roma, também tem uma pergunta. Por favor, Américo. Professor, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. O senhor mencionou essa divisão, que é uma das grandes divisões da igreja entre progressistas e conservadores. Existem muitas outras divisões, mesmo essa divisão não é exatamente clara, quais são os valores de um lado ou de outro. Mas que tipo de perfil, o senhor que conhece a Igreja Católica, que tipo de perfil o senhor acredita que é o mais provável que o próximo Papa tenha? Isso eu digo do ponto de vista social, da inserção da igreja na sociedade e, obviamente, também do ponto de vista interno na igreja, religioso, espiritual. Américo, isso é uma pergunta fundamental e o primeiro grande perfil, e tem algumas características, eu vou comentar aqui brevemente, é desde o início aí do pontificado, da missão do Papa Francisco, foi de trazer a igreja em saída. Então nós precisamos de uma igreja que continue a dialogar com essa sociedade contemporânea, aí com seus desafios no campo político, com relação a projetos, a todo um trabalho nesse cuidado aí com a ecologia, com o meio ambiente, de promover aí a vida. O Papa Francisco trouxe essa economia de Clare Francisco, de pensando no sistema capitalista, não é destruir o capitalismo, mas de pensar novas formas de economia, pensando nessas pessoas que estão à margem, não estão incluídas dentro desse processo. Tem que ficar claro que o projeto da Igreja Católica do Vaticano não é propor um projeto político, um projeto econômico, mas se esses projetos não estão de acordo com essa dignidade dessa promoção humana, de fato, então haverá sempre essas análises a partir dos valores do Evangelho, a partir dos valores do Reino de Deus. Então, também o perfil de promover a paz, dessa diplomacia. Pouco vocês estavam apresentando a imagem aí do encontro, do Zelensky, Donald Trump, que vai ficar historicamente dentro do Vaticano, esse encontro que pouco tempo atrás houve toda aquela discussão, aquele conflito lá nos Estados Unidos da sua visita. Então, é um perfil do diálogo, é um perfil da paz, é um perfil de uma igreja em saída, da capacidade de escutar e da capacidade de dizer assim, a igreja está aberta para todas as pessoas, católicas ou não católicas. Então, esse perfil é fundamental, por isso que ele marcou com a sua simplicidade. Cada Papa é um Papa, tem a sua personalidade, tem a sua experiência, tem a sua vivência, mas esses elementos, no mundo que está marcado pela transformação tecnológica, desafios climáticos e desafios dos conflitos aí bélicos, precisa de um Papa capaz de ser diplomático, dialogar e acolher. Luciano, você fala muito sobre alguns caminhos já abertos pelo Papa Francisco e que deverão ser consolidados por esse próximo
pontífice, numa linha de continuidade da Igreja Católica. Quais foram aquelas reformas iniciadas por Francisco e que devem avançar com o próximo Papa? Olha, vou começar internamente. Internamente, toda essa reforma, né, da Cúria Romana, né, da sua parte administrativa, questão do Banco de Roma, a questão fez uma avaliação, né, de todos os gastos, questão administrativa, salarial, até pensando também nesse custo, a questão, né, de ritos, da pompa, né, de toda uma igreja também, né, que de um lado traz toda uma tradição, né, de uma riqueza de elementos, mas ao mesmo tempo, né, de uma igreja que está inserida e precisa continuar inserida dentro do mundo, que traz esses grandes desafios, né, da dificuldade da sobrevivência, das questões climáticas. Olhando para o lado, né, externo, como o Papa Francisco trouxe, nós precisamos de construir pontes e não muros, né? Então, esse é o grande legado. A igreja precisa continuar dialogando, acolhendo, ouvindo. Então, o processo de evangelização não é algo, né, simplesmente para você tornar-se católico, não é uma evangelização que promove a vida, o cuidado, o respeito. E aqui nós lembramos das suas grandes duas encíclicas, que está fazendo 10 anos, esse ano, que é a Laudato Si, né, da Ecologia Integral, e depois, 2022, a Fratelli Tutti, da Amizade Social. Ou seja, então, e olhando que esse planeta é uma casa comum. Então, esse é o grande legado, é o grande perfil, né, dessa nova evangelização, dessa nova atuação da igreja. Nós precisamos promover a amizade, o diálogo e o respeito. Luciano Gomes dos Santos, ele é professor de Filosofia e Teologia do Uniarnal do Centro Universitário de Belo Horizonte. Mais uma vez, Luciano, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Carol Nogueira, muito obrigado, Américo Martins, e bom trabalho aí para vocês, toda a equipe, e bom domingo aí na programação, seguindo aí, né, com essas homenagens aí ao Papa Francisco. Bom dia, Luciano. Obrigada, Américo Martins, que daqui a pouco volta para conversar mais com a gente também.